Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sotanar. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia textual. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal a inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações e também a compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. Amigos, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia textual e mais especificamente sobre uma tradução que foi feita nesta Bíblia, que está ali em Gênesis 1:14. As traduções tradicionais traduzem o texto da seguinte forma: E disse Deus, haja luzeiros. Na Bíblia textual, este texto foi vertido da seguinte forma: E disse Deus, haja maldições. Então veja, nós vamos ver aí qual foi a base que essas pessoas tiveram para traduzir e disse Deus haja maldições. Um amigo ontem, muito estudioso, um abraço aí para este amigo, o Leidson, ele me perguntou: Tiago, essa é uma leitura do texto samaritano? Ou seja, estaria no texto samaritano a leitura haja maldições? Bom, eu gostaria de falar com vocês exatamente sobre isso hoje e demonstrar para vocês de onde saiu esta leitura. Essa Bíblia textual, diga-se de passagem, é mais uma tradução aí que aparece com a prerrogativa de ser uma tradução inovadora, de resolver problemas que ninguém mais conseguiu resolver, de acordo com o ponto de vista das pessoas que traduziram esse trabalho ou da pessoa. Eu até gostaria de saber aí qual é a formação em línguas, pelo menos aí hebraico e línguas antigas desta pessoa, porque alguns erros que são cometidos nessa Bíblia textual, com licença, eu tive acesso ao texto de Gênesis dessa Bíblia, tá? E alguns erros que são cometidos ali, eles são crassos. O de hoje também, vocês vão ver que ele é um erro crasso. Eu não tenho tempo para ficar gravando vídeos aqui apontando todos os erros que existem nesse texto. Mas eu creio que este vídeo já vai servir para alertar muitas pessoas sobre esta Bíblia aí, certo? Vai ajudar muitas pessoas a evitar de gastarem dinheiro. Bom, vamos lá. Deixe-me aqui abrir o documento que eu preparei para nós falarmos sobre o assunto. Eu coloquei aqui a Bíblia textual, o texto samaritano e o texto massorético, certo? Então, a Bíblia textual verte o texto hebraico da seguinte forma: E disse Elohim, haja maldições na expansão dos céus para dividir o dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos assinalados, e para dias e anos. Bom, vamos lá. Pentateuco samaritano. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra e para fazerem separação entre o dia e a noite. Eles serão para sinais e para determinadas épocas, para determinar épocas, dias e anos. Veja, primeiro, o Pentateuco samaritano, a leitura do Pentateuco samaritano é haja luzeiros. Então, não tem, essa Bíblia textual não tem base no Pentateuco samaritano. Depois eu até vou demonstrar aqui, eu coloquei os textos de Qumran aqui e coloquei aqui a Septuaginta e o Pentateuco samaritano para dar mais detalhes sobre isso para vocês. Uma outra questão aqui, uma diferença que nós temos entre o texto massorético e o texto samaritano é que para iluminar a terra. Diga-se de passagem, a Septuaginta também traz essa leitura aqui, embora o texto massorético e o texto do Mar Morto, tá? Os textos do deserto da Judéia não tragam essa leitura. Tá? No Pentateuco samaritano e na Septuaginta se tem essa tendência aqui para, às vezes, harmonizar um texto que, na perspectiva de quem estava ali copiando, não estava tão harmônico, estava um pouco truncado, e aí eles acrescentavam aqui alguns detalhes, certo? Então nós temos algumas diferenças aí. Bom, vamos para o texto massorético. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e entre a noite. E serão para sinais, para épocas e para dias e anos. Então veja,
Então, o que nós temos tanto no Pentateuco samaritano quanto no texto massorético é haja luzeiros, tá? Então, essa tradução aqui não é baseada no Pentateuco samaritano. Agora vamos dar uma olhada, amigos, no texto de Qumran. Vamos ver como o texto de Qumran traz aí o texto hebraico, tá? Então aqui eu tenho o texto massorético nesse lado e aqui eu tenho o fragmento de Qumran. Esse fragmento é da caverna 4. Tá? Os 4 que eu vou demonstrar aqui, eles são da caverna 4. E aí nós temos o seguinte, a leitura do texto massorético nós temos assim. Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamayim. Então, nós temos, né, Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamayim. E aqui nós temos de Qumran, nós temos o seguinte, Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamayim. A mesma leitura. Eu só vou ler esse trecho aqui, tá bom, gente? Para nós não nos delongarmos muito e nós ficarmos naquilo que nos importa neste texto. Então vejam, você tem aqui a mesma leitura, tá? Meorot, Meorot. Nesse fragmento aqui, você vai ter a mesma leitura. Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia. Birkia. E aí nós não temos aqui o restante do texto. Mas veja, aqui, só que aqui tem uma pequena diferença. Aqui, em vez de você ter aqui, ó, eles escreveram com Roland, tá? Aqui não. Aqui eles usaram. Aqui foi usada a escrita defectiva, como no texto massorético. E aqui nós temos a escrita perfectiva. Isso daqui é bastante comum no texto do deserto da Judéia, certo? Muitas vezes eles usam o Vav no lugar do Rolen. Para aqueles que não estão tão familiarizados com o hebraico, o Rolen é esse pontinho aqui, ó, acima dessa letra aqui, que é a letra Resh, tá bom? Então, para aqueles que não estão tão familiarizados com o hebraico aí, o hebraico bíblico, então tem o Rolen. Isso daqui nós chamamos de escrita defectiva e isso daqui de escrita perfectiva. Tá? Então se colocava o Vav aqui, mas a palavra é a mesma, tá? É uma diferença aí que nós temos aí. Mas a leitura é a mesma, tá? Tirando essa diferencinha ortográfica aí, é a mesma, tá? Meorot, em ambas. Aqui você vai ter a mesma coisa, ó. Vayomer Elohim Yehi Meorot. Mesma coisa. Então veja, o texto de Qumran, os 4 fragmentos que nós temos do texto de Qumran de Gênesis, do verso 1:14, eles concordam com o texto massorético. Então aquela leitura ali, maldições, ela não saiu do texto massorético, tá certo? Ela não saiu do texto massorético. Vamos lá. Vamos agora para o texto samaritano. No texto samaritano nós vamos ter aqui, ó. Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamai Lechair al Haaretz. Então, o que ficaria? E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Tá? Para iluminar sobre a terra, para iluminar a terra. Veja, aqui de novo é usado Meorot. Se você prestar atenção, você vai ver que tem um Vav aqui e tem um outro Vav aqui. Essa escrita ela é bastante comum do Pentateuco samaritano, tá? Em vez de usar a chamada escrita defectiva, como eu já mostrei para vocês aqui, que é com o Roland, eles usavam o Vav. Então, é a mesma palavra, só que em vez de usar a escrita defectiva, usaram a escrita perfectiva, tá certo? Com o Vav, mas é a mesma palavra. Então, nisso daqui, o Pentateuco samaritano concorda com o texto massorético, tá certo? Então, veja, a leitura que se traz nessa cláusula aqui, ou melhor, nessas duas cláusulas, né? Vayomer, a primeira cláusula, e aqui a segunda cláusula, a leitura que se traz nessas cláusulas aqui, ela está igual no texto de Qumran e no texto samaritano. E aqui você tem uma diferença, tá bom? Que é esse aqui para iluminar a terra, que eu coloquei os pontinhos aqui para que esse texto aí ele não aparece no texto massorético. E vamos olhar agora na Septuaginta. Né? Vamos dar uma olhada aí na Septuaginta grega.
Então nós temos o seguinte: kai epen hote os, kai epen hote os. Aí nós vamos ter genetetosan, fosteres ento estereomati tu uranu. Opa, desculpe. Então, a leitura que você tem aqui é a mesma, tá bom? E disse Deus, tá? Haja luminares, tá certo? No firmamento aí dos céus. Eu coloquei a tradução aqui, tá bom? E disse Deus que haja luminares no firmamento do céu, ok? Mesma tradução, ok? Agora, não é que haja aí luminares e tal, no firmamento do céu. Bom, vamos continuar, para nós não perdermos tempo. E aqui a mesma leitura, tá? Haja luzeiros no firmamento dos céus. Então veja, nem a Septuaginta concorda com aquela leitura ali. Segundo a Septuaginta, a leitura é haja luminares. Vamos para o Targum agora em aramaico. Nós temos o Targum em aramaico aqui. Então nós vamos ter de novo, Vayomer Elohim Yeri Meorot Birkia Hashamai. Aqui você vai ter, olha só, Va'amar Ivi Yehon Nehorim Birkia Dimaiá, tá? Dimaiá, desculpe. Então, o que nós vamos ter aqui? A palavra luminares aqui em aramaico, tá? Não tá grifando só a palavra, tá? Nehorim, tá? Nehorim, luminares, tá? Em aramaico. Se você pegar, e a tradução tá aqui, né? E disse, hajam luminares, luzeiros no firmamento. Se nós formos putar algum pseudo-Jonatão, nós vamos ter a mesma coisa, tá? Vayomer Elokim Yehon Neihorim, Birkia Dishamai, certo? Então veja, aqui uma diferença que tem é Eloquim, porque no Targum aparece também Eloquim, se usa Eloquim para Elohim, certo? E aqui você tem a palavra, ó, luminares também, certo? Então veja, nem o texto samaritano, nem o texto de Qumran, nem o texto da Septuaginta e nem o Targum concorda com essa leitura amaldiçoa, certo? Nenhuma leitura das testemunhas, nenhuma testemunha textual concorda com isso daqui. De onde que saiu essa leitura aqui, haja maldições? Eu vou demonstrar para vocês de onde saiu essa leitura. Deixe-me tirar nesse momento aqui, me deem licença para tirar esse material aqui, para eu demonstrar para vocês de onde saiu essa leitura. Quando você pega, eu tenho aqui na minha mão o léxico do William Holland, certo? Do William Holaday, que é uma síntese do Kohler Baumgartner, certo? O que acontece? Quando você pega para ver a palavra maldição em hebraico, ela é a palavra merá, tá? Merá. E eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Espero que vocês consigam ver aqui em cima, certo? Bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Ó. Me'erá, maldições, tá? E vocês vão ver que no lado aí aparece me'erot, no plural construto, tá? Possivelmente, o que aconteceu ali? Eles confundiram aqui me'erot, que é um plural construto de maldições, o tradutor confundiu com, se vocês voltarem um pouquinho aqui, ó, na outra página, você vai ter aqui Maor e Maor defectivo e Maor perfectivo. Vou demonstrar para vocês aqui, ó. Olhem aí, ó. Espero que vocês consigam ver bem aqui, ó.
Onde está o meu dedo aqui, ó, tá? Bem aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Vocês vão ver aí, luminares, iluminação, certo? Então, o que que acontece? Possivelmente, o que que o tradutor fez? Ele confundiu Maor, que tá lá, que aparece lá, que pode aparecer na Bíblia, tanto como escrita defectiva, por exemplo, ela aparece em Êxodo 25, verso 6, com escrita defectiva, ou seja, ela aparece com um Rolen, e em outros lugares ela vai aparecer com o Vav. Então perceba que tanto o texto de Qumran, o texto de Qumran, ele coloca tanto a escrita defectiva quanto a perfectiva. O texto massorético também é assim. Ele vai usar Maor tanto com escrita defectiva tanto com escrita defectiva quanto com perfectiva. Então, o que que aconteceu? Possivelmente o tradutor confundiu. Ele pegou aqui me'erot, tá? Maldição, e ele confundiu. Só que até aí tem outro problema. Porque, veja, deixa eu demonstrar uma coisa para vocês, deixa eu colocar o texto aqui novamente para me mostrar uma coisa para vocês. Nisso daí ainda tem outro agravante, que é o seguinte. Quando você olha isso daqui, haja maldições, tá? A palavra luzeiros aqui, ó, como está aqui, ela é um absoluto, certo? É um absoluto, tá? Haja luzeiros, é um absoluto. Essa forma aqui, que vocês estão vendo aqui, Ma'arot, mostro novamente, ela é um construto plural. Então veja, como que seria essa tradução aqui se ele fosse seguir a questão do construto ali? Então seria assim, haja maldições, olha só, da expansão ou do firmamento, tá? Porque essa questão de querer traduzir aqui como expansão, isso aqui é uma inovação para exibicionismo, tá? Não tem necessidade disso. Mas veja, e disse, haja maldições da expansão dos céus para dividir. Por quê? Aqui é um construto. Então, ao que me parece, o que o tradutor fez foi confundir as palavras. Ele veio aqui, ele deve ter olhado meorot, e ele confundiu com a palavra maor, que pode ser escrita tanto com escrita perfectiva quanto com escrita defectiva, tá certo? Então, possivelmente foi isso daí que ele fez, certo? E é interessante porque o texto aqui, inclusive o dicionário demonstra que meorot pode ser escrita até com escrita como está lá no texto samaritano, também com escrita perfectiva. Então veja, ao que tudo indica foi isso que aconteceu. O indivíduo foi traduzir o texto e ele se confundiu ali. Então veja, não existe base nenhuma para essa tradução aí. Amigos, eu digo para vocês o seguinte, vale muito, e eu até convido vocês, eu estou iniciando agora em junho uma nova turma de hebraico, Você que tem desejo de estudar hebraico, o meu e-mail estará na descrição, bem como o link do blog que você pode ter acesso à grade curricular do nosso curso de hebraico, certo? Se você quiser estudar hebraico. Amigos, em vez de investir o seu dinheiro nessas traduções inovadoras de pessoas que acham que descobriram a roda, é muito mais fácil você ter uma Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada, uma Bíblia NVI, uma Bíblia de Jerusalém, uma corrigida fiel. E se você quiser uma tradução mais literal, compre o ATI da Sociedade Bíblica Brasileira, traduzido pelo meu amigo professor Edson de Faria Francisco. Olha, eu vou demonstrar aqui como que o professor Edson traduziu esse texto aí, tá? Veja como que um acadêmico sério, professor de hebraico, que traduziu toda a Bíblia hebraica, traduziu esse texto. Vou demonstrar para vocês. Ele traduziu assim, ó. E disse Deus que haja luzeiros no firmamento dos céus, né, de os céus, para fazerem separação entre o dia e entre a noite, e serão para sinais e para épocas determinadas e para dias e anos.
Então, foi dessa forma que ele traduziu aqui, no interlinear dele, tá? Então, e disse Deus que haja luzeiros no firmamento. Então, veja, você pega outros interlineares aí, tá? De pessoas que conhecem muito de hebraico, que são hebraístas, professores de hebraico, você vai encontrar isso daí. Por exemplo, se você pega o livro do professor Emanuel Tove, eu tenho o livro do professor Emanuel Tove aqui na minha mão, certo? Esse próprio texto aí, o professor Emanuel Tove demonstra que existe uma variante, que é aquela dali que eu demonstrei para vocês no início. Ó, se vocês olharem aqui, ele demonstra, ó, a variante ali, ó, tá? Ó, 1,14. Que variante que ele aponta ali? É aquele acréscimo que eu demonstrei para vocês, para iluminar o céu e a terra. Em nenhum momento ele fala de maldições, ou ele discute essa escrita aí, tá? Como crítico textual. Meu livro aqui tá todo grifado, meu livro do professor Emanuel Tove, eu não sei ler sem estar marcando tudo. Mas enfim, vejam, o próprio professor Emanuel Tove, ele coloca, em nenhum momento ele discute isso. É um crítico textual, professor da Hebraica de Jerusalém. Então assim, me preocupa cada vez mais está surgindo essas bíblias por aí, porque está se tornando comércio, tá? Me desculpem a crítica e tudo mais, é o que me parece que está acontecendo. Não quero ofender ninguém, não quero atacar ninguém, não sei o propósito da pessoa que fez isso daí, mas o que me parece muitas vezes é que tem um interesse aí de comércio por detrás disso daí, entendeu? Então, volta e meia surge uma tradução com essas traduções inovadoras e tal, e aí você pega uma tradução dessa e você vê o tradutor cometer um erro desse daí, que é um erro, assim, amigo, é um erro que qualquer hebraísta aí, iniciante não cometeria, certo? Então, amigos, vamos prestar atenção para esses materiais acadêmicos, vamos estudar hebraico, vamos buscar conhecer mais em fontes sérias, certo? E vamos aí estar nos aprofundando a cada dia mais. Espero ter ajudado vocês. Lehitraot. Até a próxima.